apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor Deus Todo-Poderoso, a honra, a glória, o louvor e a majestade sejam dados a Ti nesse momento. Tu que és Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. O Senhor que é soberano sobre o céu e sobre a terra e sobre tudo o que neles há, seja exaltado e glorificado. Eu Te reconheço, Senhor, em minha vida. Eu Te reconheço, Senhor, neste ministério, na vida de cada ovelha, cada um que foi chamado e escolhido desde antes da fundação do mundo. Eu Te reconheço na vida de cada ovelha aqui presente. Eu Te reconheço na vida de cada ovelha que me assiste agora através do YouTube e do Facebook. Eu sei que é o Senhor que opera neles o querer e o efetuar. Portanto, Senhor, seja exaltado, glorificado, seja reconhecido. Nós Te reconhecemos. E de antemão eu já oro para que o Senhor revele a Tua palavra aos que vão me assistir agora pela internet, em rede mundial, aos que estão aqui no Brasil, aos que estão em outros países, outras nações. Eu oro porque o Senhor não é Deus só de perto, também é Deus de longe. Manifesta a Tua glória, revelando a Tua palavra, e nós Te exaltaremos para todo sempre. Amém. Uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus, o Rei de reis, Senhor de senhores, Deus de deuses. Graça e paz, igreja em graça aqui em Santo André, amém? Graça e paz, pode se assentar. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet. Como eu disse, em qualquer lugar da face da terra que você estiver me assistindo agora, me ouvindo, graça e paz. Peguem suas Bíblias. Hoje é a segunda e última parte. Hoje é a conclusão da mensagem que tem por tema: o pecado não mais existe. É a segunda e última parte. Toda quarta-feira eu estou trazendo aqui um estudo da graça de Deus do apostolado. Na verdade, a sã doutrina, né? O verdadeiro culto de doutrina você ouve e entende aqui no Ministério Graça Apostolado. Esse sim é o culto de doutrina. Não é igual era na lei, que o pastor fica, eles chamam de culto de doutrina, ficar falando que mulher não pode usar calça, que mulher não pode mais usar esmalte, não pode passar batom, não pode cortar o cabelo. Eles chamam isso de culto de doutrina. Na verdade, não tem nada a ver com doutrina. Doutrina é o ensino da palavra de Deus. Hoje, acompanhe essa ministração, você vai ver o que é de fato, de verdade, um culto de doutrina. O pecado não mais existe, parte 2, segunda e última parte. Continuando então, abram suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7. Na primeira parte, eu li para vocês, está gravado, está registrado, está filmado. Você, pela internet, você pode nos acompanhar pelo nosso site, graceapostolado.com. Na nossa página inicial tem um link, bem acima, do lado esquerdo tem um link, apostolado da semana. Então você não vai ficar sem alimento espiritual. Se você mora longe, mora em outra cidade, mora em outro estado. Eu tenho ovelhas que me acompanham no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Cuiabá, Paraná, Mato Grosso, Argentina agora, glória a Deus, pastor Nicolas, Argentina, pastor Abner, no México, o Ivan Lopes, glória a Deus pela sua vida, lá na Flórida, Miami, Estados Unidos. Então muitas ovelhas têm acompanhado o ministério através do nosso site, graceapostolado.com. Pastor Tcheu, graça e paz, um grande abraço, glória a Deus pela sua vida aí em Miami. Todas as ovelhas que têm acompanhado, podem acompanhar também, não só os que estão perto aqui no ministério, mas também os que estão longe, graceapostolado.com, tá? Tem um link, apostolado da semana, lá você tem as ministrações de domingo, gravado ao vivo, e de quarta-feira,
gravado ao vivo. Então, acabou aquela desculpa, agora eu moro longe, não tem como, você mora longe, então eu vou até você. Acesse o nosso site, graçaeapostolado.com, entra no link Apostolado da Semana e receba o apostolado em sua vida, que é a perfeita direção de Deus para você. Quem recebe? Glória a Deus, glória a Jesus. Uma salva de palmas a Ele. E a todos meus amigos pastores em graça, apóstolos em graça, bispos em graça no Brasil e em todo lugar da face da terra. Graça e paz. Juntos somos mais fortes. 2 Crônicas 7, verso 14. Na primeira parte eu falei sobre esse texto, que esse texto não é um texto para ser lido para a igreja. Eu posso ler para a igreja saber como era na lei. Não é um texto que é para a igreja. Eu posso ler na igreja para que a igreja saiba como era na lei. Entenderam? Então, 2 Crônicas 7,14. Na lei era assim a respeito do pecado. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama... Esse povo é o povo judeu. Aliás, é até bom que você marque na sua Bíblia, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, acima da palavra povo, escreva lá, judeu. Para você saber que não somos nós, os gentios, tá? Esse povo é o povo da velha aliança, é o povo que estava debaixo da lei, é o povo hebreu, judeu. Nós não estamos debaixo da lei. Romanos 6,14 diz que estamos debaixo da graça. Nós não somos judeus, somos gentios. Então, a Bíblia fala de dois povos. Quando dizem 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, esse povo não somos nós, os gentios, não é o povo da nova aliança. Eu esperei, eu pensei que os teólogos diriam isso para o povo de Deus, né? Nos pentecostais tem muitos teólogos. As igrejas evangélicas têm faculdade teológica, né? Eu não quero citar denominações aqui, mas várias têm. Fazem 4 anos de teologia, outras fazem 5, 6 anos de teologia. Os pentecostais também têm faculdade teológica. Eu esperei, eu pensava que eles diriam isso para o povo, ou seja, que 2 Crônicas 7,14 não é para nós, não se refere a nós. Eu esperei que eles fizessem isso, até que um dia, num sábado, eu estava em casa, quando eu liguei a televisão, eu vi o presidente da igreja pentecostal, muito famosa aqui no Brasil, uma igreja que celebrou 100 anos, né? Então, quando eu vi o presidente, lá no aterro do Flamengo, quando eu vi o presidente lendo 2 Crônicas 7,14, lendo para o povo gentil, aí eu caí na real. Falei, mesmo com a faculdade teológica, não está valendo para nada. Porque se o presidente de uma igreja pentecostal, com 100 anos no Brasil, se o presidente vai lá para centenas de milhares de pessoas, ele vai lá e cita um texto da lei, para quem está debaixo da graça. Se o presidente faz isso, você imagina o que não faz aquele obreiro, né? Que malemar conhece a Bíblia, malemar sabe ler. O que não faz o obreiro, então, daquelas igrejinhas pequenas de vila, de vilarejo? O que ele não faz? Se o presidente vai no aterro do Flamengo para milhares, ali tinha 300 mil pessoas, tinha mais, diz que tinha 500 mil de pessoas. Se o presidente da convenção de todas as igrejas vai lá e fala isso, cita esse texto, 2 Crônicas 7,14, para um povo gentil que está debaixo da nova aliança da graça. Se o presidente faz isso, o que eu vou esperar dos demais que estão abaixo dele? Então, quando eu vi isso, eu falei, então, eu já perdi a fé, porque eu percebi que mesmo esses 100 anos no Brasil, não está valendo para nada, não está resolvendo para nada. Só fizeram templos bonitos, de vidro, de mármore, mas isso aí o povo não quer templo, né? O povo não quer salão de beleza, né? O povo quer a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Amém, abençoados? Amém? Então, 2 Crônicas 7,14, na lei dizia assim, se o meu povo, que povo que é esse? O povo judeu. Está claro ou não está claro? Para nunca mais esquecer, dá um sinal que nunca mais vai, não vai ser enganado mais, hein? Amém, abençoados? 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então
na lei, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Escreva uma frase no seu caderno, você que está acompanhando, ou você que me assiste, anote, tá? Diga comigo, na lei, os pecados só eram perdoados. Diga, não eram apagados. Então, anote isso aí. Tá? Essa frase é muito importante para você saber. Todo o texto da lei vai se referir, quando se fala de perdoar, vai se referir no futuro. Perdoarei, salvarei, justificarei, então libertarei, tudo no futuro. Por quê? Porque a lei, Hebreus 10 diz que a lei vivia de sombras, de simbologias das coisas que iriam acontecer. Como nós não estamos debaixo da lei, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou e tudo já está consumado. Então, na graça, a promessa já não é mais para o futuro, é fato consumado. Você não vai ser salvo, pela graça você já é salvo. Você não vai ser abençoado, você já está abençoado em Cristo. Por isso que na graça não se usa a expressão Deus te abençoe, porque é uma expressão do futuro. Na graça não é Deus te abençoe, na graça é abençoado. Deus te abençoou, então você está abençoado. A graça é a imagem exata. A lei tinha sombra dos bens futuros, promessas que iriam acontecer. Na graça não, Jesus já morreu, ressuscitou, já se cumpriu, tudo está consumado. Amém? Diga comigo, na lei, o pecado seria perdoado. Era perdoado. Diga, não apagado. Tá claro? Vocês entenderam isso? Então eu posso ler outro texto para você comparar. Como era e como é. Deixa o 2 Crônicas 7 aberto. Na lei, deixa aberto. Você sabe que 2 Crônicas 7 é um livro da lei, né? Não é difícil entender isso. Abra agora, deixa aberto 2 Crônicas 7. Abra em Colossenses capítulo 1. Não fecha o Crônicas. Nós vamos ler esse livro da lei, 2 Crônicas 7, e vamos comparar com um livro da graça, Colossenses capítulo 1. Você vai ver claramente como era na lei e agora como é na graça. De modo que se alguém falar diferente do que eu vou mostrar, tal pessoa, seja quem for, é ignorante, né? E Paulo disse, não sejais ignorantes. Ignorante não é uma ofensa, tá? Quando eu digo que alguém é ignorante, eu não estou ofendendo a pessoa. Estou dizendo que a pessoa não tem conhecimento. Na verdade, ser ignorante não é uma bênção, não é uma maravilha ser ignorante, né? Porque Deus disse pela boca de Oséias, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, ser ignorante não é uma maravilha, não é uma bênção. Ser ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. Então, é preciso combater a ignorância. Mas não se combate com oração, não se combate com jejum. A ignorância se combate com conhecimento. Quem entendeu? Diga, eu combato a ignorância com conhecimento. Vamos lá, ó. Colossenses capítulo 1, quem já achou? Versículo 9. Eu vou ler desde o verso 9 para ficar o mais claro possível. É capítulo 2, eu falei 1 ou 2? Não, é 2. Apesar que eu vou ler o 1 também, tanto faz. Vai dar na mesma, que eu vou ler os dois textos vai mostrar claramente. Então vamos começar pelo 1. Eu vou ter que ler o 1 e vou ler o 2, vamos começar pelo 1. Está na mesma página. Colossenses 1, 9. Quem achou, diga amém. Colossenses, e não fecha o Crônicas, tá? Colossenses 1, 9, Paulo disse, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento. Está vendo qual que era a oração do apóstolo Paulo por nós, pela igreja? Paulo não orava para a igreja ser liberta do diabo, do demônio. Paulo não orava para que a igreja fosse salva e recebesse a vida eterna. Não, porque isso aí Jesus já tinha dado. Diga, Paulo orava para que os crentes
fossem cheios do pleno conhecimento. Está claro ou não está claro? Colossenses 1,9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Diga comigo, quando eu sou cheio do pleno conhecimento, eu recebo sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Verso 10, Colossenses 1,10. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor. O que Paulo está dizendo? Já que vocês são ovelhas, já que vocês são filhos de Deus e têm o Espírito Santo de Deus, já que vocês foram comprados por bom preço, já que vocês foram reconciliados, já que vocês são salvos, são abençoados, oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no quê? Diga, no conhecimento. Crescendo no conhecimento de Deus. Amém, abençoado? Olha o verso 10. Paulo orou para que você fosse cheio do pleno conhecimento. No verso 9. No verso 9 ele orou para que você fosse cheio do pleno conhecimento. E você vê, no verso 10, ele continua orando para que você cresça no conhecimento de Deus. Verso 11. Corroborados com toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou. Por isso que em graça não tem campanha de libertação contra o diabo, e demônios, e encosto, não tem, na graça não tem isso. Por que que não tem? Colossenses 1,13, Deus nos tirou do poder das trevas. Quem recebe essa palavra? Diga pela fé, diga forte, Deus me tirou do poder das trevas. A versão atualizada diz, nos libertou do império de Satanás. Eu tenho 40 Bíblias. Eu estou usando aqui a Bíblia contemporânea, Bíblia Vida, edição contemporânea, Colossenses 1,13, nos tirou do poder das trevas. A Bíblia atualizada, João Ferreira de Almeida, atualizada, diz assim, ó, nos libertou do poder do império de Satanás. Para ficar bem claro. Amém, abençoados? Então, não vem aqui na igreja me pedir oração para o diabo sair de sua vida, que eu não vou fazer essa oração. Apóstolo, eu quero que você ore por mim, para o demônio sair da minha vida. Essa oração eu não faço. Diga bem forte, por quê? Porque Colossenses 1,13 diz claramente que Deus te tirou, te libertou do poder do império das trevas. Deus te tirou do poder de Satanás. Agora é só você crer nisso. Não é a minha oração. Alô? Por isso que Paulo queria que você fosse cheio do pleno conhecimento. Ou seja, você precisa conhecer isso. Você que é daquelas igrejas do sai. Se você lê Colossenses 1,13, nunca mais você faz isso. Você que é daquelas igrejas que o pastor fica falando, diabo. Se você lê Colossenses 1,13, nunca, você já não vai mais. Por quê? Porque o pastor, ele está antes de Cristo. Ele está antes. Ele está achando que ele é um discípulo de Jesus que tem que expulsar o diabo das pessoas. Ele está antes. Quando na verdade nós estamos depois. Jesus já morreu, já ressuscitou e já nos libertou do império de Satanás. Nos libertou do império, do poder das trevas. Quem recebe essa palavra? Amém, abençoado? Você não precisa de oração, você precisa de conhecimento. Colossenses 1,13. E nos tirou do poder das trevas, e não só isso, hein? Não só isso, mais do que isso. Alô, eu tenho uma pregação, hoje eu estava vendo ela. Assuma a sua posição. Apóstolo, ora por mim, porque eu estou percebendo que o diabo está querendo me pegar. Não. Você não é filho de Deus?
Então você já tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, não tem diabo, porque os dois não ficam juntos. Vai que você não entendeu ainda que o diabo já foi aniquilado. Vai que você não entendeu ainda, Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado. Então, pelo menos você vai entender que os dois não andam juntos. O diabo e o Espírito Santo não andam juntos. Então, não é a questão de uma oração, não é a questão de uma corrente de libertação, não é a questão de uma campanha de oração forte para libertar. Não, a questão não é essa. A questão é você conhecer a verdade para a verdade te libertar. Você não precisa de uma oração, você precisa conhecer a verdade. Quem recebe? É isso que você precisa. Você precisa conhecer a verdade. Alô, quem aqui, ao conhecer a verdade, sem orar, eu não orei por vocês, quem aqui, ao conhecer a verdade, já foi tendo uma vida melhor, já foi reinando em vida, prosperando? Aí todo mundo levantou a mão. Você fez alguma campanha? Fez alguma corrente? Você fez jejum? Você subiu no monte? Você orou em cima do grão de milho? Não. Você fez algum sacrifício? Você pagou alguma coisa? Não. Como é que sua vida foi melhorando, transformando? Como? Através do conhecimento. Amém, abençoados? A Jovita deu um testemunho esses dias aí, eu estava vendo lá, ela falou sobre o conhecimento. A gente adquiriu conhecimento e tal, então hoje eu sou na graça. É o conhecimento. Por isso Jesus falava, conhecereis a verdade. Você precisa conhecer a verdade. Agora, se você não lê nem a Bíblia e vai atrás de homens, para homens te libertar, então você não vai ser liberto, você vai ser escravo de homens, da religião, do sistema. Então você está submetendo para se tornar escravo. Se você quer ser liberto mesmo, você vai ler a Bíblia. Quem entendeu? Se você quer ser escravo, você vai atrás de homens. Se você quer ser liberto, você vai ler a Bíblia. Agora é você que decide. Se você quer ser escravo, se você quer ser bonequinho, marionete, se você quer ser escravo, você vai atrás de um homem. Se você quer ser liberto, se você quer ter os olhos abertos, se você quer entender, então você tem que ler a Bíblia. Ou então ouvir quem ensina a Bíblia. Colossenses 1,13. E nos tirou do poder das trevas e nos transportou. Cristo não só nos tirou do poder do diabo, de Satanás. Não só isso. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Traduzindo, ele nos colocou no reino de Deus. Alô? Nos tirou do poder das trevas, versão atualizada, nos libertou do império de Satanás e nos transportou para o reino de Deus. Lembra aquele louvor que nós cantamos? A graça é o reino de Deus em nossas vidas. A graça é o reino de Deus dentro de nós. Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Você não sabe o que é a redenção pelo seu sangue? A saber, a remissão dos pecados. O que é remissão? Tirar. Remir, tirar os pecados. Então, olha só. Por isso que eu disse para você não fechar o 2 Crônicas 7. Olha lá, ó. 2 Crônicas 7. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você subir no monte, se você se batizar, se você fizer o jejum, se você fizer aquilo outro, então eu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Se você fizer, era uma palavra para o povo judeu, na lei. Então diga comigo, na lei, os pecados eram perdoados. Diga, mas na graça, os pecados foram remidos. Os pecados foram tirados. É uma boa notícia isso para você? Que você não tem mais pecado? Ah, papai?
Agora eu sou obrigado a lembrar daqueles pastores que falam que mesmo você sendo filho de Deus e tendo o Espírito Santo, mesmo assim você ainda tem pecados. Então eu sou obrigado a cair na real que tal pastor é um ignorante. Ele não serve para ser meu pastor, porque ele não tem conhecimento. Eu não me submeteria a um pastor que diz que eu tenho pecados ainda. Por quê? Porque eu estou lendo Colossenses 1,14, que diz que eu tenho a redenção pelo sangue de Jesus, ou seja, a remissão dos pecados. Então, se a Bíblia diz que na graça eu tenho a remissão dos pecados, e o pastor diz que eu ainda tenho pecador, eu não quero nada com esse pastor, porque esse pastor não conhece a Bíblia. Ele está ainda na ignorância. Então ele não serve para ser o meu pastor. Quem é que está entendendo? Então, se for ver direito mesmo, então quase ninguém serve, né? Estou falando besteira? Estou falando com quem tem conhecimento. Então quase nenhum pastor está servindo para ser pastor. Porque você está na igreja já há 10, 15, 20 anos. Você já batizou, você já tomou a Santa Ceia, você já fez jejum, já subiu no monte, você ora o Pai Nosso, você cumpre a lei, tudo bonitinho. E o pastor ainda fala que você tem pecado. Então o pastor, e o pior quando fala que é teólogo, que estudou, e se gloria que eu tenho diploma, eu estudei em Boston, eu fiz a faculdade de teológica. Fica pior quando ele fala essas coisas, porque um único versículo, Colossenses 1,14, deixa claro que ele é um baita de um ignorante. Que ele não poderia nunca falar que a ovelha, que o Filho de Deus tem pecado. Como que pode ter pecado se Colossenses 1,14 diz que Deus em Cristo te deu, você tem a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Teus pecados foram apagados. Não foram perdoados, foram apagados, cancelados. Diga, papai. Qual o tema da mensagem? O pecado ainda continua, amém? Qual o tema da mensagem? O pecado não mais existe. Eu venho falar com pessoas inteligentes. Pessoas que creem na Bíblia, pessoas que pensam. Você precisa pensar. Se o padre, o papa, o pastor, o bispo, o missionário, seja quem for, se ele fala que você é um pecador, e você está lendo na Bíblia, Colossenses 1,14, que os teus pecados foram apagados, foram tirados, foram remidos, com quem que você fica? Com o homem ou com a palavra de Deus? Só quero saber isso. Não, porque eu estou na igreja há muito tempo, eu não posso ir contra o pastor. Então você é um banana. Pronto, já falei. Então você é um banana. Então por que você tem a Bíblia então? Se você vai desobedecer a Deus para obedecer o homem. Então por que você tem a Bíblia? Não, mas eu estou na igreja já faz 40 anos. Pode fazer 200. A palavra de Deus está acima de toda e quaisquer palavra. Ou ele não é Deus? Alô? Se você vai deixar de crer na Bíblia para crer no que o pastor fala, então para de andar com a Bíblia e anda com a certidão de casamento do pastor, com a certidão de nascimento do pastor, anda com o RG do pastor, anda com o CPF do pastor, anda com a carta de motorista do pastor. Então não anda mais com a Bíblia. Por isso que o nosso slogan é esse. É um slogan simples, inteligente. Se estiver escrito, eu creio. Eu convido a você agora, você católico, você evangélico, você pentecostal, você espírita, você budista, eu convido você que tem uma Bíblia e crê na Bíblia. Não estamos aqui discutindo teologia. Eu convido você agora que crê na Bíblia, seja a Bíblia católica, Bíblia evangélica, você que crê na Bíblia. Abre aí, Colossenses 1, verso 13. Nos tirou do poder das trevas. Está ou não está escrito? Ou alguém ia falar que não é bem assim? O que significa tirar do poder das trevas? Sabe o que significa? Tirar do poder das trevas. A Bíblia diz o que ela quer dizer.
Amém? Eu não preciso ajudar Deus. Nos tirou do poder das trevas e nos... Tem crente que fala mais do diabo do que de Deus, né? Também os pastores ensinam eles, né? Tem pastor aí, os bispos, falam mais do diabo do que de Deus. Eles têm com quem aprender, né? Oh, o inimigo, o diabo. Tem igreja que fala mais do diabo do que de Deus. Se lesse a Bíblia, uma hora eles iam encontrar Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos... Verbo ter no presente e no plural. Se não entender a Bíblia, eu ajudo com a língua portuguesa. Colossenses 1,14. Em quem temos, verbo ter, eu tenho, ele tem, nós temos. Verbo ter no plural. Ter no presente e no plural. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Bom, se você leu e entendeu e creu que nós temos a redenção dos pecados, então quer dizer que nunca mais você vai falar, perdoa os nossos pecados. Não é? Você não vai falar também, rogai por nós, pecadores. Você não vai falar mais isso, né? Porque você está entendendo que nós temos, nós quem? Os filhos de Deus na face da terra. A questão aqui não é se você é católico, se você é espírita, se você é budista, se você é evangélico. A questão não é essa. A questão é se você é filho de Deus. Você é filho de Deus? Você crê na palavra de Deus? Então aqui está dizendo, ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, a remissão dos pecados. Ele tirou os teus pecados. E por favor, né? Se ele tirou os teus pecados, será que teve alguém que colocou de novo? Se ele tirou? Diga bem forte: Deus me tirou do poder das trevas. E me transportou para o reino de Deus. Em quem eu tenho a redenção. Diga, a remissão dos pecados. Diga, Colossenses 1,14. Levante a mão e diga, eu tenho a remissão dos pecados. Só quem crê na Bíblia aplaude onde você estiver. Pode aplaudir só quem crê na Bíblia. Porque se você não crê na Bíblia, então pode desligar a câmera, pode sair do site, troca de canal, pode sair. Se você não crê na Bíblia, então não adianta você ficar assistindo. Não adianta você ficar me ouvindo, porque eu vou falar da Bíblia. O tema da mensagem: o pecado já não mais existe. Mas aqui a Bíblia fala do pecado. Na lei? Na lei. Diga comigo, antes de Jesus morrer na cruz. Na lei tudo bem. Só que nós, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Pastor, mas eu vou falar com uma mulher lá que estamos debaixo da graça, ela não quis saber, e ela virou as costas. Jesus falou, sacode o pó dos pés e vai pregar para outra, abençoado. Você não tem que ficar com má consciência. Esses dias eu mandei uma mensagem para uma pessoa que está debaixo da lei, eu mandei a mensagem para ela, sabe o que ela fez? Me excluiu do Face. Eu não vou nem dormir, que ela me excluiu do Face. Eu fiquei sem comer, sem almoçar. Eu? Tenho mais o que fazer, irmã. Você me excluiu do Face? Problema seu, quem está perdendo é você. Eu sou apóstolo, eu tenho toda a revelação da graça dentro de mim. Quem está perdendo é você. Quer excluir? Pode excluir à vontade. Eu estou pregando para você de graça, você ainda quer excluir? Para mim não muda nada, irmão. Você que vai perder, não eu. Aliás, eu não estou pregando por causa de mim, tá? Estou pregando por causa de você. Porque por causa de mim não precisava nem pregar, nem gravar. Está tudo dentro de mim. Estou pregando e gravando por causa de você. Quem é que recebe? Porque eu vos amo. Porque eu vos amo. Estou gravando por causa de você. Bom, vamos ler agora João. Pode fechar o Crônicas, você já viu que na lei os pecados só eram perdoados, mas não eram apagados. Ficou claro aí, abençoado? Ficou claro que não era apagado?
Por isso que numa igreja da lei, você que congrega ainda numa igreja da lei, por isso que lá você se sentia pecador. Porque lá o pecado está vivo. Eles estão debaixo da lei. Você não se sentia pecadora? Sentia ou não sentia? Eu sou uma pecadora. Eu sou um pecador. Claro, está debaixo da lei. Agora que você ouve a graça, você nem lembra em pecado. É ou não é verdade? Salva de palmas ao Senhor, que nos dá entendimento. Alô? O que Paulo disse? O Paulo falou que aonde há lei, o pecado é ativado. Por que Abraão não se sentia pecador? Porque não tinha lei. Interessante que o Romanos 5 diz que o pecado já estava no mundo. Romanos 5. No tempo de Abraão, já havia o pecado no mundo. Mas ele não se sentia pecador. Porque não havia lei. Romanos 6,14. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então diga, nós estamos como Abraão. Na inocência diante de Deus, Cristo nos justificou. Amém, abençoados? Bom, fecha o Colossenses. Eu vou ter que ler aqui. Deixa o Colossenses aberto. Fecha o 2 Crônicas 7. Deixa o Colossenses aberto. Abre João. Mateus, Marcos, Lucas, João. O quarto livro histórico, que aqueles que ainda estão na ignorância pensam que é Novo Testamento. Mas não é, não. Novo Testamento, se Jesus estava debaixo da lei ainda. Gálatas 4, Paulo disse que Jesus nasceu debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei. Ora, se Jesus nasceu debaixo da lei e ele nasceu em Mateus 2, logo, Mateus 2 ainda é lei. Qualquer um entende isso, né? Paulo disse que Jesus nasceu debaixo da lei. Como é que você fala que Mateus é o Novo Testamento? Isso agora ficou ruim. Deixa o Colossenses aberto. As pessoas não pensam. Primeiro, não lê a Bíblia. Segundo, não pensa. Se lesse a Bíblia, uma hora, um dia, ia encontrar em Gálatas que Jesus nasceu debaixo da lei. Se lesse a Bíblia, antes de morrer, ia encontrar. Se lesse a Bíblia. Então não lê, não vai encontrar nunca. Segundo, como não lê, não pensa. Aceitam ser manipulados, induzidos, né? Dá 3 pulinhos para trás. 1, 2, 3. Dá uma rodadinha. Dá outra rodadinha para a direita. A pessoa faz a campanha. Faz o jejum. Faz a corrente. As pessoas não lêem a Bíblia e não pensam. Aceitam ser manipuladas pelos homens. Eu não torno a morte de Cristo por mim em vão. Eu fui atrás de saber por que ele morreu por mim. Eu fui atrás de saber para que ele morreu. Aí eu descobri que ele morreu para me salvar, ele morreu para me libertar, ele morreu para me justificar, ele morreu para me abençoar. Aí eu me libertei dos homens e comecei a servir a Deus de todo o meu coração, com amor, porque eu vi o que Deus fez por mim, porque até então o homem não tinha feito nada, estava só arrancando a minha lã, arrancando a minha gordura, arrancando o meu pelo. O homem só faz isso, não tem nada para dar. O sistema te proíbe de pensar, irmão. Você não percebeu isso ainda? Não ouve esse pastor não, hein? Esse pastor aí é do diabo. Eu sou do diabo? Então leia a Bíblia e procura saber se eu sou do diabo ou se eu sou de Deus. Pensa, irmão. Pensa. Pega a sua Bíblia, leia, pensa. Os homens não querem que você pense. Se você pensar, você vai deixar de engordar os porcos. Deixa o Colossenses aberto, abre em João capítulo 1. Diga bem forte: Jesus morreu para me libertar. Por isso que ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Disse ou não disse? João 8,36. Ele falou, se eu te libertar, então você vai ser de fato livre. Uma pessoa fica defendendo denominação, ao invés de defender a palavra, fica defendendo denominação. Não, eu sou da igreja, eu já faz 90 anos que eu sou da igreja. Irmão, você tem que defender a palavra de Deus, irmão. É defender denominação. Acorda. Defender denominação, irmão. Os caras arrancando o seu pelo, arrancando a lã, arrancando a gordura, você defendendo denominação.
Isso aí é igual aqueles bobão que fica brigando por causa de time. Vai no estádio brigar por causa de time. O time nem sabe que ele existe. Aí o bobão toma uma paulada na cabeça, toma um tiro e morre. Por quê? Porque ele é um bobão. Ele fica torcendo pelo time que nem sabe que ele existe. É ou não é verdade? Quanto é que o time está te pagando? O time paga a sua luz? O time que você torce, paga a sua luz, paga a sua água, paga o IPVA do seu carro? O time que você torce, ele põe comida na sua casa? Ah, irmão, acorda, pelo amor de Deus, né? Morrer por causa de pessoas que nem sabem que você existe? João capítulo 1. Por causa disso eu não vou morrer nunca. Por causa disso não. João 1, 29. Quem já achou, diga amém. Está aqui para quem crê na Bíblia. Os batistas gostam tanto de João, né? Como eles gostam do livro de João. Mas parece que eles nunca leram João 1, 29. Não consigo entender essas coisas. Eu prometo para vocês que eu vou ler João 1, 29. Prometo. Confere aí, eu prometo que eu vou ler João 1, 29 sem tirar uma letra, uma vírgula. Acompanhe na sua Bíblia. João 1, 29. De repente agora Deus se revela, né? Depois de tantos anos. João 1, 29. Olha lá. Ó. No dia seguinte, João viu o pastor Marcos, amém? João viu quem? Jesus. Ó. Olha lá. Ó. Eu falei que não ia tirar uma letra. Então, ó. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que coloca o pecado no mundo. Amém? Tá rindo, né, abençoado? Você está rindo porque você era de lá e você não via isso. Você estava lá com eles e não via. E a Bíblia, você trocou de Bíblia ou é a mesma? É a mesma. E como é que você não via antes? Você está vendo? Você está entendendo, abençoado? Eu tenho gente aqui que estava lá, na cegueira espiritual. Eu não estou dizendo que era filho da perdição. Era ovelha, era filho de Deus, tinha o Espírito Santo. Mas grava essa frase, a graça, ela só é revelada através do apostolado. Você pode estar na igreja que você quiser, irmão. Se não tiver apostolado, a graça nunca vai ser revelada. Quem entendeu o que eu falei? Vê você debaixo da lei. A graça só é revelada através do apostolado. Ponto. Não tem outro meio. Vê você estava debaixo da lei. Você começou a receber o apostolado, você começou a entender a graça. Não foi? É o apostolado que explica a graça. É o apostolado que ensina a graça. Então, se a igreja não tem apostolado, ninguém vai entender, começando pelo pastor. Então, o pastor tem que estar debaixo do apostolado. Aí o pastor pega e leva a mensagem para a igreja. Aí toda a igreja vai entender também. Mas começando pelo pastor, que está entrelaçado, ligado, em aliança, em união, casado com o sistema. Começando com o pastor, que não recebe o apostolado, já não recebe para a mamata não acabar, né? A teta que ele fica chupando e torcendo está tão grande, então ele não quer que a mamata acabe, então ele não recebe o apostolado para não passar para a igreja. E assim mantém a igreja na escravidão. Quem está entendendo? Mantém o povo na escravidão. Quando a graça veio para libertar o povo. Então o culpado não é o povo. O culpado é os líderes. Quem está entendendo? João 1, 29. Olha lá. Ó. Vê na sua Bíblia, eu vou ler a última vez. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Eu quero ouvir o que a sua Bíblia diz. Eis o Cordeiro de Deus que... Não, eu não ouvi não. Eis o Cordeiro de Deus que... Eis o Cordeiro de Deus que... Quem crê na Bíblia, diga amém. Está escrito tira ou coloca? Ô irmão, se a Bíblia diz tira o pecado, como é que você crê que o pecado ainda está? Se Jesus veio para tirar. Eu estou provando que você não pensa. Mas a culpa não é sua.
Você foi induzido a não pensar. É isso que a nova ordem mundial faz. A guerra que existe hoje, no século XXI, não é guerra de revólver, com pedaço de pau, de espada, igual era antes. A guerra hoje é sobre a mente. A batalha, a guerra é sobre a mente. Eles querem ganhar a sua mente. Só isso. Se eles ganharem a sua mente, ganhou o seu dinheiro, ganhou o seu carro, ganhou a sua casa, ganhou tudo. Ganhou a sua vida. Eles querem a sua mente. Por que tem pessoa, homens bomba, e coloca um monte de bomba? Por quê? Porque alguém ganhou a mente dele. Ele não nasceu daquele jeito. Consegue me entender? Alguém ganhou a mente dele. Não, se você se explodir, você vai ter um bom lugar no céu. Pô, eu já li João 14, que Jesus disse, olha, para onde eu estiver, estejam vós também. Eu vou para o céu, tal. Quer dizer, ele não mandou me explodir. Ele disse que eu vou ter um bom lugar no céu, João 14, e ele não falou, se eu me explodisse, eu ia ter um bom lugar. Ele falou, eu vou preparar lugar, aonde eu estiver, estejam vós também. Você não precisa se explodir, só precisa crer em Jesus. Onde é que entra que tem que se explodir para ter um bom lugar no céu? O sistema te impediu de pensar. Então você lê. Eu creio que você tem bom coração. Eu creio, eu acredito. Eu creio que você tem bom coração. Eu creio que você tem boa intenção. Eu creio que você é filho de Deus. Eu creio tudo isso aí. Eu creio que você crê na Bíblia. Eu creio também. Só que eu percebi, e eu quero que você perceba, que o sistema, por vários anos, décadas, te proibiu sutilmente de pensar. Quem está entendendo? Por exemplo, se a Bíblia diz em João 1,29 que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, se ele veio para tirar e ele já veio, então não tem pecado. Certo, irmãos? 1 mais 1 mais 1 são 3, irmão. Não tem como ser 2,5. Se Jesus veio para tirar o pecado do mundo, e ele já veio, então não tem pecado. Porque 1 mais 1 mais 1 são 3. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Então não tem pecado, porque ele já veio para tirar. Pensa para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Pensa e seja liberto na mente, seja liberto. Então diga comigo, está escrito na Bíblia, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Por mais analfabeto que eu fosse, por mais burro que eu fosse, Jesus já veio. Já ou não já? Ele já não morreu na cruz? E ele não veio para tirar o pecado? Por mais burro que eu fosse, se ele já veio para tirar o pecado, então já tirou o pecado, já está sem pecado, porque ele já veio. Cadê os que entendem? Diga graças a Deus. É incrível. Aí você vai numa igreja evangélica e o pastor fala que você é um pecador, quando eu estou lendo que Jesus veio para te tirar o pecado. Dá um sinal quem está entendendo. Aí você vai numa igreja evangélica, aquelas igrejas famosas, bonitas, ar-condicionado, igreja rica, né? Você vai na igreja evangélica, o pastor, da televisão, né, tudo famoso. Mas na igreja evangélica, o pastor fala que você é um pecador, que o pecado está na sua vida. Quando eu acabei de ler Colossenses 1,14, que você tem a redenção, você tem a remissão dos pecados. Eu acabei de ler. Qual o problema? As pessoas deixaram de crer na palavra de Deus, não sei porquê, para crer na palavra de um homem. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável, dá vontade de chorar. É lamentável saber que a massa, o povo, deixou de crer na palavra de Deus. Deus está me falando aqui. Abba, Pai. Sabe o que Deus está me dizendo? Deus está me falando assim, ó.
O meu povo cometeu 2 maldades. A mim me deixaram e cavaram cisternas que não retêm as águas. Está aí a resposta. Obrigado, Senhor. Deus está me dizendo aqui, ó. O meu povo cometeu 2 maldades. A primeira, a mim me deixaram e cavaram, a segunda, cavaram cisternas, poço, cavaram cisternas que não retêm as águas. Jeremias 2,13. O povo deixou o Senhor e começou a andar pelos seus próprios caminhos. Deixou de crer na Bíblia para crer nos seus próprios pensamentos. Foi o que Deus disse em Jeremias 2,13. Deixa eu continuar aqui para terminar. Hebreus capítulo 10. Diga comigo o tema, diga: o pecado não mais existe. Tá claro para vocês? Me dá um sinal. Porque se tiver pecado ainda, alguém ou Jesus tem que vir para tirar esse pecado. Porque como é que você vai entrar no céu com pecado? E se Jesus voltar para o arrebatamento, você não vai subir. Porque como é que você vai subir no arrebatamento com pecado? Como que você vai entrar no céu com pecado? Então, pastor, decide aí, pastor. Se tem pecado, não está salvo. Se não está salvo, não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não é nova criatura. Se não é nova criatura, não foi justificado. Se não foi justificado, então também não foi reconciliado com Deus. Decide aí, pastor. Tem pecado? Então você precisa que um Jesus, porque o meu já resolveu. Se tem pecado, você precisa que um Jesus venha resolver o seu problema e da sua igreja aí. Porque se ele voltar, a igreja não vai subir. Se você fala que eles têm pecado. Visto que João 29 diz que ele veio para tirar o pecado. Para tirar o pecado. Como é que ele veio para tirar o pecado? O pecado está aí ainda. Então ele só não tirou o seu. Só você que tem pecado. Quem está entendendo? Diga bem forte. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Diga, quando ele fez isso? Quando ele morreu na cruz. Ou você não crê que ele morreu na cruz? Não, ele morreu na cruz. E às vezes a pessoa ainda fala, não, ele morreu pelos nossos pecados. Eu já vi crente falar isso. Eu já vi crente falar assim, para você ver como que a mente é uma confusão. Eles falam assim, Jesus morreu por nossos pecados. Mas nós temos pecado ainda. Então você precisa que ele venha de novo, mais uma vez, porque a primeira não resolveu? Como que é aí, irmão? Como que é aí, irmão? Responde aí. Se ele morreu na cruz pelos seus pecados, e você tem pecado ainda, então você não pode falar que ele é único e suficiente Salvador. Então ele não foi suficiente. Ele vai ter que vir para morrer de novo. E será que ele mentiu? Porque ele disse que tudo está consumado? Você está vendo que ou você crê como está escrito, ou então cai fora, sai correndo, irmão. Ou você é do lado das ovelhas, ou você é do lado dos bodes. Ou você é Paulo, Pedro, Tiago, João, ou então você é Judas. Você é Judas? Então cai fora. Porque Judas era filho da perdição. Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Paulo eram ovelhas. Eram pessoas que criam na palavra de Deus. Judas era filho da perdição. Ou você crê, ou então pega o seu caminho. Amém? Deus está mandando falar uma coisa aqui. Abba, Pai. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, segue Baal. 2 Reis, capítulo 2. Até quando você vai ficar nessa, hein? Tá lendo, tá vendo, tá acompanhando, e tá dizendo assim, não é bem assim, não. Como é que não é bem assim, se você acabou de ler que ele veio para tirar o pecado? O que quer dizer tirar? Tirar quer dizer colocar? Até quando você vai ficar entre 2 pensamentos? Um pé na lei, um pé na graça. Um pé na lei, um pé na graça. Até quando você vai ficar assim? Decide a sua vida, irmão. Se é bode, cai fora.
Mateus 25. Os bodes ficarão à esquerda, as ovelhas à direita. Se você é bode, cai fora, sai do caminho. Sai do caminho que nós somos ovelha. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Se é bode, cai fora. Nós somos ovelha. Hebreus capítulo 10. A segunda e última parte, a conclusão do tema, o pecado não mais existe. E veja que eu estou te mostrando na Bíblia, estou acompanhando a leitura com você, e o que eu estou fazendo é só você pensar. Estou te fazendo pensar, pensa aí. João 1,29, ele veio tirar. Tirar não quer dizer colocar, né? Hã? Estou errado? Tirar quer dizer colocar? O que quer dizer tirar? Hã? O que quer dizer tirar, irmãos? Tirar é tirar, ou tirar é deixar. Hebreus 10, veja comigo o versículo 11. Hebreus 10, 11. O tema da mensagem, segunda e última parte, o pecado não mais existe, parte 2. Hebreus 10, 11. Todo sacerdote se apresenta, sacerdote da lei, tá claro, abençoado? Quando fala sacerdote não é em graça, hein? Porque em graça não tem sacerdote, tá? Você que é da igreja católica, em graça não tem sacerdote, hein? Tá? Cristo é o sumo sacerdote. Acabou, hein? Não adianta usar batina, pode usar o que quiser. Quem é o nosso intercessor é Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Posso ouvir um amém? Ah, e outra coisa, não é o Papa que te representa diante de Deus, hein? Não é o Papa, não é o bispo, não é o padre, não é o apóstolo, não é o profeta, não é o pastor. Quem te representa diante de Deus é Jesus Cristo. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi ele que falou isso. Ele é o nosso intercessor entre Deus e os homens. Está claro ou não está claro? Quem é maduro entende. Quem conhece a Bíblia entende. Hebreus 10, 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem o quê? Tirar pecado. O que você está fazendo jejum ainda, irmão? Hebreus 10, 11. Você está subindo no monte, está ficando sem dormir, está ficando sem comer, né? E está pagando preço. Aqui, ó. Hebreus 10, 11, ó. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Verso 12. Mas este, em cima do este, escreva aí, ó, Cristo. Hebreus 10, 12. Aqui é uma igreja em graça, é um ministério em graça, ou seja, em Cristo. Na verdade, todas as igrejas da face da terra deveriam ser, não? Porque todas estão depois da cruz, não é? Ou seja, não era mais para viver debaixo da lei, né? De rudimentos da lei, de obras da lei, não era, não? Hebreus 10, 12. Mas Cristo, a Bíblia diz este, nós sabemos que é Ele. Mas este, havendo oferecido, diga, Cristo já ofereceu. Diga, para sempre. Diga, um único sacrifício pelos pecados. Está claro ou não está claro? Então para de oferecer sacrifício, irmão. Você que é da igreja da Pombinha Branca, sabe a igreja do Sal? Passa no Vale do Sal, passa na porta. Irmão, para de oferecer sacrifícios. Hebreus 10, 12. Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus. Tem pessoas que pensam aqui que Jesus, Deus está sentado no trono e Jesus do lado dele à direita. Quem pensa, sem ter vergonha, quem pensava que era assim? Que Deus estava no trono e Jesus em pé à direita. Você pensava que era isso? Por isso que em Colossenses 1, Paulo orou para que você fosse cheio do pleno conhecimento, senão você ia morrer sem entender. Quando Paulo disse que Jesus está à destra de Deus, destra é direita,
direita, destro, direito. O que significa? Isso aqui é uma força de expressão. Está à destra, é uma força de expressão. Ou seja, quem fez a obra de Deus foi Jesus. O responsável pelas coisas de Deus é Jesus. Tanto é verdade que Filipenses 2 diz que Jesus é o nome acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, a destra de Deus não é literalmente que Ele está à direita, é uma força de expressão que Jesus, Hebreus 5:9, Ele é o autor, Ele é o responsável pela nossa salvação. Quando fala que Deus nos salvou, foi Jesus que nos salvou. Então, a destra de Deus, o responsável pela obra de Deus. Amém? Olha, não tem aquela expressão que se fala assim, ó, olha, a mulher é o braço direito do homem, não é verdade? Olha no meu braço aqui. Eu sou casado com a pastora Sueli. Olha no meu braço. Você está vendo o meu braço ou você está vendo a pastora Sueli? Então por que fala que a mulher é o braço direito? Diga, é uma força de expressão. Só os que entenderam. Agora você entendeu, né? Alô, por isso que Paulo disse, ó, eu pus o fundamento e outro edifica. Quem está explicando isso é o outro. O que pôs o fundamento, ele não explicou. Ele falou, Cristo está à destra de Deus. E foi embora. Mas ele não explicou. Quem está recebendo apostolado? Sinta o gozo de Deus por entender. Hebreus 10:13. Aí tem gente aí, né, os batistas pensam, Deus está sentado e Jesus está em pé à direita. As pessoas não entendem, né? Por que não recebe o apostolado? Porque a graça só se entende através do apostolado. Quem já está ciente disso, é só você olhar para você. Ver você antes de receber o apostolado. Você já era filho de Deus, você já tinha uma Bíblia, mas você não entendia. É ou não é verdade? Quem reconhece isso? Você não reconhece? Hebreus 10:13. Daí por diante espera que os seus inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés. Está vendo? Não tem campanha de libertação contra o inimigo, não tem essas coisas. Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou. E agora? Hebreus 10:13. Agora você espera aí, fica quietinho, agora o tempo de Deus, que os anjos vão ministrar a sua vida, todas as coisas colaboram para o seu bem. Você vai ver, ó, que agora ele espera que seus inimigos, sejam quais forem, sejam colocados por debaixo dos seus pés. Porque, Hebreus 10:14, com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quem recebe essa palavra? Então diga assim, ó, Cristo, com uma só oferta, me aperfeiçoou para sempre. Eu preciso falar para você que Deus te abençoe? Eu preciso? Não, porque você está abençoado para sempre. Amém, abençoados? Por isso que não se usa Deus te abençoe. Uma vez uma mulher falou assim, não, eu falo Deus te abençoe para Deus ir abençoando mais. Isso é ignorância, como Deus abençoando mais. Então Jesus vai morrendo mais? Deus abençoou em Cristo. Jesus morreu, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não tem mais para Ele dar. Você já está abençoado. Não existe abençoando mais. Diga, eu já estou abençoado. Com todas as bênçãos. Para sempre. Quem quer agradecer a Deus? Ah, papai. Olha lá. Hebreus 10, versículo 15. O Espírito Santo também nolo testifica. Primeiro diz, Hebreus 10:16. Esta é a aliança. Aqui está citando Jeremias, tá? Ó a promessa, ó. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis, não é a lei de Moisés, é porque é Deus falando, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Diga, é Deus que me faz entender. Então acrescenta, coloca o dedo no verso 17, Hebreus 10:17. Então acrescenta, e jamais, diga, nunca
E jamais, Deus falando, Hebreus 10, 17, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Diga, Abba, Pai. Diga, por que Deus não se lembra dos pecados? Hebreus 10, verso 18. Ora, você não entendeu isso ainda? Ora, onde há o quê? Onde há perdão? Não, a lei só perdoava. A graça remiu. Quem está entendendo? A lei perdoava, mas o homem continuava a pecar. Então tinha que oferecer sacrifício. Aí Deus perdoava. Aí ele pecava, oferecia sacrifício, Deus perdoava. Acabou isso aí. Cristo ofereceu o sacrifício uma vez só para sempre. Mas e os pecados? Ele perdoou de uma vez por todas para sempre. Hebreus 10, 18. Onde há remissão desse quadro dos pecados. Onde há remissão desses, não há mais oferta pelo pecado. Amém, abençoado? Então esse negócio de você fazer jejum porque você se sente pecador, você está perdendo o seu tempo, irmão. Está perdendo o seu tempo, porque Hebreus 10, 18, não há mais oferta pelo pecado. Por quê? Hebreus 10, 17, dos seus pecados, Deus mandou te dizer, jamais me lembrarei. Quem recebe? Estou terminando. Hebreus capítulo 8. O livro de Hebreus é muito rico em revelação da graça, né? Porque Paulo... Por que é rico? Porque hebreus são judeus. Hebreus era um povo judeu em graça. Tá? O hebreu é um povo judeu em graça. É diferente dos colossenses. Diferente dos gálatas, que eram gentios. Diferente dos efésios, colossenses, tessalonicenses, filipenses, que eram gentios. Diferentes. Hebreus não. Aqui está escrito. Hebreus são judeus. Só que judeus em graça. Por isso que em Hebreus 6, ele falou assim, ó, pelo que deixando os rudimentos, prosseguindo para a perfeição, não lançando de novo. Por quê? Porque os judeus que faziam aquelas coisas. Os judeus e os crentes da lei dos nossos dias, né? Ai, é duro, né, irmão? Não lê a Bíblia, né? Tá vendo? Você ficou na igreja tantos anos e não lia a Bíblia? Mas dá tempo ainda, hein? Quem pode falar amém? Dá tempo ainda, é só me assistir. Hebreus 8, 12, estou terminando, Hebreus 8, 12, olha que maravilha esse texto de Paulo, hein? Hebreus 8, 12, Deus falou, pois serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades, o que Deus diz? Não me lembrarei mais. Você recebe? Verso 13, eu adoro esse texto aqui, ó. Hebreus 8, 13, olha o que Deus diz. Dizendo, digam, nova aliança. Nós estamos debaixo da nova ou da velha? É fácil entender isso, né? Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Diga, a lei está antiquada. Diga, ultrapassada. Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora... Eu adoro quando Paulo fala ora. Ele quer dizer, vocês não entenderam ainda, meu? Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Lembra daquela pessoa que você gostava tanto, seu amigo, camarada, ele morreu faz 58 anos, você nem lembra mais dele. Você já está indo para o casamento, vai nas festas, passeia, você nem lembra que ele existe. Por quê? Desapareceu da sua memória. Assim é a lei. MGA, 17 anos em graça. Você acha que eu lembro da lei, irmão? Perto está de desaparecer? Aqui já desapareceu faz 17 anos. A lei já desapareceu. A lei desapareceu daqui faz 17 anos. Vamos lá, estou terminando. Hebreus 9, 24. Falta 2 versículos. Falta 2 textos. Hebreus 9, diga comigo, pecado não mais existe. Agora Hebreus 9 é bem claro, hein? Hebreus 9, 24, é bem claro. Hebreus 9, 24 diz assim, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós. Meu irmão católico,
quem comparece por nós perante Deus é Jesus Cristo, não é Maria. A Bíblia Católica também tem Hebreus 9, 24. É só você conferir lá. Eu tenho lá em casa edições paulinas. Eu tenho a Bíblia versão Ave Maria. Tem também Hebreus 9, 24. É igualzinho. Deixa a tradição da igreja e fica com a palavra de Deus. Porque a tradição é heresia, hein? A tradição, ela distorce a palavra de Deus. Hebreus 9, 24. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus, nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como na lei, o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos, com sangue alheio, né? Por que ele não entra com o sangue dele? Aí ele matava um porco, matava uma galinha, matava uma pomba, matava um bezerro. Por que ele não cortava o braço dele? Ele entrava com sangue alheio. 26. De outra forma, necessário, Hebreus 9, 26, de outra forma, necessário lhe fora, quer dizer, se o sacerdote fosse fazer aquilo, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, que é desde quando o pecado já estava. Paulo não disse que mesmo quando não tinha lei, o pecado já estava no mundo? Romanos capítulo 5. Hebreus 9, 26. Mas agora, digam, na graça, diga, nesta nova aliança. Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, digam todos, uma vez por todas. Já faz entender que não precisa vir de novo, né? Amém, abençoado? Então, pastor, se você pensa que o povo ainda é pecador, Hebreus 9, 26 diz que Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado. Não é para perdoar o pecado, como era na lei. Na lei perdoava o pecado, na graça não. Na graça o pecado não só foi perdoado, como foi aniquilado, remido, tirado. Glória a Deus! Não tem como não entender a Bíblia, né? Se você é filho de Deus, você entende. Talvez você não entendia porque nunca ninguém tinha te explicado. Mas agora é fácil entender. Estou terminando. Então diga comigo, Hebreus 9, 26. Jesus se manifestou. Se manifestou quer dizer, ele morreu na cruz. Diga uma vez por todas. Bem forte. Para aniquilar o pecado. Pela sua morte. Então é fácil entender. Diga, quando Jesus morreu na cruz, ele aniquilou o pecado. Diga Hebreus 9, 26. Ô teólogo, você vai falar que não é bem assim. Se está escrito assim. Não, mas João disse que se dissermos que não temos pecado. Você sabe quem é João? Ô teólogo, você conheceu João? Eu vou te falar, em 1 minuto, não vai me atrasar muito, eu vou te falar quem foi João. Gálatas 2:9. Pedro, Tiago e João, eles conheceram a graça que Deus deu para Paulo. Gálatas 2:14. Mas eles não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Pedro, Tiago e João conheceram a graça que Deus deu para Paulo. Conheceram. Gálatas 2:14. Mas não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Traduzindo, João, a mente dele ainda era uma mente da lei. Na lei dizia que o homem pecava, não há homem que não peque. Então João escreveu, 1 João 1, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. O João foi radical, não precisava ser radical. Ninguém está aqui para falar que Deus é mentiroso. Não é essa a questão. A questão é que o João não entendeu a graça, não pregou a graça, não recebeu a revelação da graça. Já Paulo entendeu. Quando Jesus morreu na cruz, a morte de Jesus aniquilou o pecado. Senão não teria lógica, né? É que o João não veio, o João não está aqui hoje, eu ia falar para ele, ô João, não tem lógica o que você falou em 1 João 1. Porque se o homem, mesmo depois da morte de Jesus, continua pecador, então eu preciso que alguém venha tirar meus pecados. Senão eu não vou entrar no céu com pecado. Mas o João disse, se confessarmos os nossos pecados,
Ele vai perdoar. Ô João, teólogo João, bispo João, missionário João, padre João, pastor João, nós não precisamos que o pecado seja perdoado. Nós precisávamos que o pecado fosse tirado. E isso Jesus fez por nós na cruz. Ah, papai! Ô João, pecado já era perdoado na lei. Diga comigo, o pecado já era perdoado na lei. Em 1 João capítulo 1, o João disse, se você confessar os pecados, ele perdoa. Quer dizer, ele estava com a mente ainda da lei. A lei só perdoava. A graça tirou, remiu para sempre. Quem recebe o gozo do Espírito Santo? E o último texto da noite, Romanos capítulo meia dúzia, para terminar o tema da mensagem: o pecado não mais existe. Está claro ou não está claro para vocês, hein? Como é que o pecado existe se João 1,29, Jesus veio para tirar o pecado do mundo? Como é que o pecado existe se Hebreus 9,26 diz que Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo? Como é que o pecado existe se ele aniquilou o pecado? Como é que o pecado existe se ele tirou o pecado do mundo? Agora, irmão, irmã, de repente você está na igreja do pastor João, né? O João tem a mente da lei. Aí fica difícil mesmo você me entender, né? Mesmo te mostrando, vai ficar difícil, porque você tá com a mente do pastor João. Quando o apóstolo dos gentios não é Pedro, não é Tiago, não é João. Romanos 11:13, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo é Paulo. E é Paulo quem nos explica essa coisa. Agora, se você for ficar ouvindo João, você vai morrer sem entender. Aí não tem jeito mesmo. Último texto da noite, Romanos capítulo 6. Quem já achou, diga amém. Romanos 6, para terminar a mensagem, o pecado não mais existe. Segunda parte, a conclusão. Assista a parte 1 em nosso site, graçaeapostolado.com. Tem um link assim na barra, apostolado da semana. Do lado esquerdo está lá, ó. Pecado não mais existe, parte 1. Aí você assiste lá a parte 1 e agora também a parte 2 para terminar. Último texto, Romanos 6, quem já achou? Verso 11. Romanos 6, 11. Assim também vós considerais como vivos para o pecado. Amém? Alô? Em duas partes, parte 1 e parte 2, em duas ministrações, eu dei vários textos, eu li vários textos, mostrando na Bíblia que o pecado foi aniquilado, que o pecado era coisa da lei, nós estamos na graça. Em duas ministrações eu mostrei vários textos bíblicos, que na lei perdoava os pecados, a graça tirou o pecado. Então digam todos, como devemos viver agora? Olha lá, ó, chave de ouro, ó. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Diga, eu devo me considerar morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Um minuto só. Você viu aquelas briguinhas de namorado? A pessoa briga com o namorado. Olha, de agora em diante, ó, ele morreu para mim, hein? Não tem essa conversa? Não é? Morreu para mim, hein? Não quero mais saber dele. Não é assim? Morreu para mim. Diga, morreu para mim. Vai, diga, o pecado morreu para mim. Quem recebe? Considere-se morto ao pecado e vivo para Deus. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado.
Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.